Isabela, é um prazer tê-la conosco. Vir aqui falar com a gente sobre esse tema tão importante que é ESG. Mas eu quero que você fale antes para a gente quem é a Isabela, o que você faz, no que você se formou, o que você estudou, a sua trajetória. Conta para a gente. Vamos lá, obrigada, Silvana, pelo convite. É um prazer estar aqui para falar de um tema que eu gosto tanto e que vejo que é necessário a gente difundir um pouco mais, né, esse conceito do ESG, que ainda é pouco abordado aí constantemente no dia a dia das empresas e das pessoas também, né? Eu sou engenheira ambiental de formação, eu fiz mestrado e doutorado em engenharia civil, então eu tenho um viés um pouco puxado para a parte ambiental, mas acabei atuando nos outros pilares, né, do ESG também. Hoje eu faço o meu pós-doutorado, ele é focado na parte de valorização de resíduos para a produção de biocombustíveis avançados, então tem um novo viés também nessa parte do E, né, do ESG, principalmente pautado pela circularidade. Mas atuei bastante tempo, não fiquei só na parte acadêmica, ao mesmo tempo eu me dividi com a parte de gestão, trabalhei por muitos anos como consultora empresarial, atuei em diversos segmentos, desde marketing em pequenas empresas, embora não seja a minha área, não me arrisco mais nessa área, mas trabalhei ali quando o Instagram ainda estava surgindo, já dava ferramentas e dicas para as empresas, pequenas empresas, né, da área começarem a atuar com isso, a parte financeira, estratégia empresarial, enfim. Em todo esse tempo, eu via uma certa necessidade das empresas em conseguirem valorizar um pouco mais a parte ambiental e a parte social, né? Social sempre seu público interno, né? Os seus colaboradores, pensando principalmente na segurança do trabalho. Isso sempre foi visto como o quê nas empresas? Como custo, né? Nunca necessariamente como investimento. Então, nos últimos anos, essa visão começou a mudar um pouco a partir de um tema que começou a surgir cada vez mais, principalmente no Brasil, embora, né, ali externamente, internacionalmente, isso já fosse bastante difundido, que é o ESG. O ESG ele começou a aparecer mais no Brasil, né, a se divulgar um pouco mais esse termo a partir da pandemia, em que muitas empresas mudaram a forma de visão e a sua estratégia e começaram a focar na questão do equilíbrio ambiental, que existia, né, uma grande dificuldade em entender de onde tinha vindo o vírus da pandemia, e também os clientes, os investidores começaram a se preocupar se as empresas, de fato, estavam preocupadas, né, com seus colaboradores, estavam preocupadas com a comunidade no qual estavam inseridos. Então, o ESG começou a surgir um pouco mais ali a partir de 2020. E eu comecei a direcionar o meu trabalho também focado nessa parte, embora ele já fosse, né, um trabalho de formiguinha há anos ali atrás com diversas outras empresas de pequeno, médio, grande porte. De 2020 em diante, eu trabalhei com grandes empresas, né? Empresas que estão aí listadas na Bolsa de Valores e que, consequentemente, o peso é o quê? Maior, né? Empresas que são muito vistas e que acabam sendo exemplos. São muito cobradas e precisam ser cobradas, né? Isso é um fato. Mas que elas também são exemplos para aquelas outras pequenas, médias empresas que um dia querem se tornar uma empresa de capital aberto. Ou não necessariamente querem se tornar, mas se espelham, né? Consequentemente. E essas empresas, não só por estarem listadas na Bolsa de Valores, mas elas acabam sendo exigidas e passando por alguns critérios bastante específicos da parte ESG, né? Então, algumas empresas que eu trabalhei, elas estão listadas em fundos com critérios ESG e, consequentemente, elas precisam cumprir com diversos requisitos. Então, eu trabalhei bastante com diversos frameworks, que são direcionadores estratégicos internacionais, alguns índices também, o ISE da B3, o Dow Jones também, da Bolsa Americana, que são exigidos para que essas empresas estejam listadas. Não sei se esses termos são tranquilos, mas são não índices... tantos para todos, mas de forma geral ouve-se bastante, são índices, né? Bastante difundidos no mercado financeiro, O mercado financeiro que exige para essas empresas que estejam aí nesses tipos de fundos. Atualmente eu sou head de sustentabilidade de uma empresa que atua com biocombustíveis avançados, então acabei
afunilando o conhecimento e atuo bastante com o processo de descarbonização ou de desfossilização, que é a redução do uso de combustíveis fósseis para o uso de combustíveis que sejam fontes alternativas, né? Sustentáveis, desde que sejam sustentáveis. Legal. Então, venho trilhando aí minha carreira nessa área. Se especializando nessa área. E explica pra gente, de uma forma simples, para quem hoje está começando, né? Então, eu vou tratar do assunto ESG dentro da empresa, porque, assim, a gente ouve todo mundo falando, todo mundo debatendo o assunto, mas sem conhecimento, como você disse, né? É tudo muito teórico e as empresas ainda não sabem exatamente o que fazer. Então, elas ficam trabalhando em cima de papéis escritos, né? Mas não colocam nada em prática dentro da empresa. De uma forma geral, como que a gente pode explicar de uma forma simples o ESG, né, para as empresas de forma geral, e como que a gente traz isso prático para dentro das empresas? Vamos lá, pergunta de milhões, né? A pergunta que de todo milhões. mundo quer saber. Ela contrata a minha consultoria, inclusive. É verdade, porque ESG ainda é uma área um pouco obscura para as empresas, né? O que a gente estava comentando aqui no início da nossa conversa. Poucas pessoas sabem de fato o que é, então eu vejo muitas informações sendo disseminadas, mas pouco que de fato sejam colaborativas para que a empresa inicie, né, a sua caminhada no ESG. Então, para começo de tudo, ESG, gente, não é modismo, não é uma tendência, é importante a gente deixar claro isso, porque eu ouço muito falar que ESG está na moda, vai passar, né? Que é algo passageiro, que surgiu não agora, vai, enfim, né? E o termo mesmo, ESG, ele está no mercado há 30 anos, então não é uma coisa que está na moda, né? A verdade é que a gente ouvia pouco falar sobre. Infelizmente é um tema que vem sendo debatido de uma forma mais constante. Então, para esclarecer de uma vez por todas, ESG é uma estratégia. Então, quando eu falo em ESG, é que a empresa consiga traçar uma estratégia de práticas que sejam ambientalmente adequadas, socialmente justas, e que isso esteja ali alinhado ao modelo de negócios da empresa. Então, por isso que é uma estratégia. Não é uma ferramenta, não é uma certificação, é de fato algo que precisa estar ali focado, né, junto com o modelo de negócios da empresa, para que isso esteja no cerne, né, no business core da empresa, para que isso realmente consiga evoluir. Consequentemente, se chama ESG, o motivo é porque está pautado em 3 principais pilares. Esses 3 principais pilares é o E de environmental, é um termo, inclusive em inglês, né? Não sei se todo mundo sabe e está familiarizado com isso. Mas ESG vem do termo em inglês, que é muito comum na parte empresarial, né? Você também sabe melhor do que eu, essa parte de gestão adora absorver palavras estrangeiras. Palavras em inglês. E ESG não deixa, né, de ser uma delas. Então, o E, ele vem do environmental, que é a parte ambiental, que entendo que é a parte mais tranquila para as empresas conseguirem absorver, né? Porque quando a gente fala em ambiental, o que você imagina, Silvana? Fala para mim. A partir do momento que nós começamos no mercado imobiliário e você vê a necessidade a importância do meio ambiente, quando você está estruturando os negócios, os novos negócios, os produtos, né? Que você muda o mundo se você mexe nisso. Então, se você vai mexer, tem que ser de uma forma consciente, legal, né? Então, quando eu olho para o mercado, para o meio ambiente, eu penso dessa forma, mas a gente está falando de água, das matas, do verde, né? Exato, nós estamos falando de recursos naturais. Recursos naturais. Então, quando a gente pensa no E do pilar ESG, ele é focado no melhor uso dos recursos naturais, em como eu consigo gerar um impacto positivo nisso tudo. Não apenas absorver e usar os recursos naturais, mas como que eu consigo fazer com que o meu impacto seja o menos negativo possível. Então, vamos já entrar em exemplos, né? Eu consigo gerar menos resíduos? Como que eu vou gerar menos resíduos? Porque destinar é regulamentação. Hoje no Brasil, qualquer empresa é obrigada a destinar seu resíduo. Mas diminuir é um pensamento estratégico, porque se eu diminuo o resíduo, significa que eu estou otimizando minha matéria-prima. Sim. Se eu otimizo minha matéria-prima, eu estou comprando menos. Sim. Se eu compro menos, eu estou
lucrando mais. Então, isso é um pensamento estratégico. Uso de água, a mesma coisa. Se eu uso muita água no meu processo produtivo, o que isso se reflete no final do mês? Uma conta de água elevada. Então, se eu consigo reduzir isso, eu consigo otimizar o uso desse recurso natural, né? Então, é pensar estrategicamente nesses recursos hídricos. Não só cumprir legislação. Sim. Isso é um ponto super importante. É porque hoje se olha muito por cumprir a legislação, né? Exato. Toda empresa que tem ali, né, que seja cabível de licenciamento, ela precisa ser licenciada ambientalmente. Então, isso não é ESG. Isso é cumprir com a legislação, certo? É importante a gente entender essa diferença. Né? Quando eu penso na estratégia, daí sim. Daí faz sentido para a estratégia ESG. Para aquilo que seja focado no meu modelo de negócios. Entendi. Quando a gente pensa no pilar social, o que você imagina, Silvana? Quando a gente pensa no social, é sociedade. Sociedade. Certo. Agora, como que a minha empresa vai gerar um impacto para a sociedade? O meu produto não é suficiente? O meu produto ou serviço ele já não gera um impacto para a sociedade? Então, como que eu transformo isso em ESG? Talvez esse seja um pilar um pouco mais difícil para as empresas conseguirem cumprir. Trabalhar. Porque como que elas enxergam o impacto para a sociedade? Muitas vezes é visto como um impacto externo e não interno. Mas se a gente observar, a gente consegue impactar a sociedade internamente na nossa empresa? Consegue, porque eu tenho pessoas na minha empresa, certo? Então, se eu consigo gerar impacto interno com os meus colaboradores, por exemplo, atração e desenvolvimento de talentos, se eu consigo promover saúde e segurança do trabalho, aqui a gente volta, né, a questão. Não é apenas cumprir com a legislação, mas eu conseguir ter avanços fato, nisso, né? certo? Algo. Exatamente. Criar mecanismos para que isso se transforme em cultura. Diversidade e inclusão, tema que é tão falado, pouco discutido internamente nas empresas e ainda mais pouco difundido dentro das empresas. E é necessário trazer para o debate. Começa com uma comissão, por exemplo, que debata sobre o tema, que avalie internamente como está a diversidade e a inclusão da empresa, né? E, por fim, o G de governança. O que é governança, Silvana? Que é a parte mais difícil das pessoas entenderem, mas não é o pilar mais difícil de ser desenvolvido. O que você vê como governança? É eu conseguir ser transparente, né? Eu conseguir ser ético. Sim. Então, os pilares E e S, eles só conseguem se desenvolver se eu tenho uma base estruturada. E essa base estruturada é a governança. É uma alta liderança responsável pelo processo. É uma alta liderança que promova a transparência entre os seus processos, que tenha ética, que tenha confiabilidade nas ações que ela executa. Isso é governança. Então, isso integra o ESG, vinculado, de novo, à estratégia da empresa. É você conseguir mostrar realmente que o que você escreveu ali, a estratégia que você colocou no papel, você realmente está fazendo. Exatamente. Né? Transparente a esse ponto. Exatamente. Vamos para um caso que foge de empresas de médio ou pequeno porte, que estão mais relacionadas a empresas de grande porte, para empresas que estão na Bolsa de Valores. Por exemplo, demonstração financeira. Demonstração financeira é um documento obrigatório, fiscal, para as empresas que estão na Bolsa de Valores, mas que não é exigido para empresas que não estão na Bolsa. Mas se eu tenho um comprometimento com os meus clientes, com os meus fornecedores ou com investidores, ainda que eu não esteja na Bolsa, é o meu papel de transparência fornecer uma demonstração financeira, ainda que de forma resumida, mas que mostre para o mercado que eu estou comprometido, que eu consigo cumprir com aquele propósito que eu estou ali com foco em executar. Ou talvez algo mais simples, né? Canal de denúncia. Canal de denúncia é um ótimo mecanismo de governança, porque eu consigo comprometer internamente para que o meu público interno, né, que são os meus colaboradores, eles estejam ali à frente, né? Eles estejam com um protagonismo também assumido de acordo com o que é ética na empresa. E a mesma coisa para fora, para o meu público externo, que também consegue ligar e denunciar se não concordar com o posicionamento da empresa. Isso também é uma prática de governança.
Legal. Vai dando alguns exemplos práticos que, na verdade, de forma geral, as pessoas não imaginam, né? Não tem essa consciência ou esse conhecimento. Porque quando realmente se fala em ESG, quando se fala nas empresas, eles estão pensando em você cumprir algumas coisas legais, né? Algumas normas, enfim, para estar dentro do que alguma regulamentação, né? Propôs, né? E sempre pensa no mercado fora, que trouxe algumas normas para a gente aqui, que nós temos que cumprir essas normas. Exato, não é uma certificação. É importante deixar isso claro. ESG não é certificação, não é uma ISO, né? Falei que trabalhei anos com gestão, trabalhei muitos anos com o sistema de gestão das normas ISO. Existem sim normas e existem sim certificações focadas em ESG para as empresas, mas não é isso que assegura que a empresa tenha ali a sua estratégia ESG. O que assegura que a empresa tenha a sua estratégia ESG é ela determinar isso, né? Ela começar, ela ter uma matriz de materialidade, ela definir se tem objetivos de desenvolvimento sustentável que são aplicáveis à sua empresa, ela entender como e quais são os impactos que ela gera para o seu público interno e externo e como ela pode diminuir, consequentemente, impacto negativo e gerar impacto positivo. ESG nada mais é do que gerar impacto. Entendi. Então, vou falar várias vezes essa palavra, porque ela se resume a essa estratégia de conseguir maximizar impacto positivo, diminuir impacto negativo. Você falou sobre a matriz de materialidade, né? É importante você esclarecer um pouquinho mais sobre essa questão para a gente. Esclareço. Matriz de materialidade é um tema super técnico. Vou tentar ser mais didática o possível. Mas é por onde as empresas podem e devem, né, começar a sua estratégia. Porque se a gente pensa em planejamento estratégico, por onde que eu começo o meu planejamento estratégico? Pela matriz SWOT, né, basicamente. Vou fazer ou outras ferramentas de análise de impacto interno e externo. A matriz de materialidade nada mais é do que isso. Eu conseguir chegar nos meus objetivos que norteiam a minha estratégia ESG. Para chegar nesses objetivos, eu vou precisar definir temas que são prioritários, que vão exigir algum tipo de investimento, algum tipo de tempo, algum tipo de recurso. E esses temas é o que nós chamamos de temas materiais. Então, para conseguir chegar nesses temas, é feita uma análise interna e externa. Por isso que os impactos são impactos internos e externos. A empresa ela pode fazer diversos tipos de metodologias, vou explicar de uma forma bastante simples, que se assemelha bastante à matriz SWOT. Então, hoje a gente faz uma análise de casa, né? Eu avalio o meu público interno. Quando eu falo daquelas pessoas que sofrem algum tipo de impacto, são os chamados stakeholders, né? De novo, o termo em inglês famoso na gestão. Bastante utilizado. São os envolvidos, Os envolvidos, são aquelas pessoas que geram algum impacto ou sofrem algum tipo de impacto pela minha empresa. Então, eu avalio esses stakeholders. Penso junto com eles quais são os temas que eles consideram mais relevantes, né? No contexto ESG para minha empresa. Então, seja com os meus colaboradores, com os meus fornecedores, com os meus clientes, com os investidores, com os acionistas e assim por diante, com todo o público interno e externo que se relaciona com a minha empresa. Mas para ficar mais fácil eu chegar nesses temas, antes de já levar para esse público e fazer uma pesquisa, de fato, né? Uma pesquisa. Pergunto para eles e avalio de uma forma pontual o que eles atribuem como maior e menos, como mais e menos relevante, né? Eu posso fazer uma estratégia que nada se cria, tudo se copia, né? Então, a gente copia e melhora. Copia e melhora. Eu faço uma análise de benchmarking. Eu vou me aproximar dos principais players do mercado que se assemelham ao meu modelo de negócio e avalio. O que esses caras fazem hoje? Quais são os temas principais que eles focam na parte ESG e como que eles tratam esse tema? Avalio esses temas, atribuo uma pontuação, levo para esses meus stakeholders e depois eu cruzo com o mercado financeiro. Como que o mercado financeiro tem avaliado esses impactos? É de uma forma positiva? É de uma forma negativa? Atribuo uma nova pontuação e cruzo essas informações, onde eu vou ter uma matriz, portanto, de materialidade, considerando um tema prioritário e temas menos relevantes. Prioritário eu trato, menos relevantes eu deixo ali em stand-by e avalio, né, a evolução dele nos próximos anos.
De uma forma muito simples, isso é materialidade. De uma forma simples, mas precisa de um trabalho de um especialista, porque não é simples para você colocar em prática, né? Precisa, a menos que a pessoa tenha esse conhecimento estratégico, né? Porque nada mais é que um planejamento estratégico específico, digamos assim, para a parte ESG. Mas com algumas metodologias específicas também. Isso é muito comum a partir dos frameworks que eu comentei, né? Existem direcionadores estratégicos para seguir essa matriz de materialidade. A menos que a pessoa ou a empresa tenha esse conhecimento, realmente é necessário um apoio de um especialista para conseguir trazer de uma forma mais evidente, com clareza, como que esses temas repercutem, né, ali na empresa. Esses direcionadores, eles vêm de onde para a gente? Esses direcionadores... Bom, eu posso voltar? Pode, volta. De onde vem o ESG? De onde que surgiu o contexto ESG? O ESG não veio dos ambientalistas. Surpresa, não surgiu a partir de ambientalistas lutando lá pelo direito ambiental, enfim. O ESG surgiu do mercado financeiro, olha só. Então, lembra que eu comentei na minha apresentação que eu sofria porque eu via ali as empresas querendo gerar um valor, né? Aliás, vendo a parte ambiental como custo e eu querendo gerar um valor agregado a tudo isso. Então, o ESG ele surgiu há 30 anos atrás, mais ou menos, um pouquinho mais do que isso, no movimento que alinhou a ONU, que sim, focada na parte ambiental, mas também de outras 20 instituições financeiras que viram que essa estratégia que estava sendo falada pela ONU poderia evoluir muito melhor em termos de desenvolvimento sustentável se a gente gerasse ali uma bonificação, se a gente valorizasse um pouquinho mais as empresas que faziam isso. E daí surgiu um movimento chamado Who Cares Wins, que era um movimento de quem se importa ganha. Em que essas 20 instituições financeiras começaram a atribuir critérios ESG para alguns tipos de fundos. E daí, nesses fundos, as empresas que se interessavam começavam a atribuir esses critérios internamente. Foi assim que começou o ESG. Então, o ESG, veja só, não foi de uma necessidade ambiental, como a maioria das pessoas pensam, mas foi de uma necessidade de mercado. Mercado financeiro ditando algumas regras, né? Como sempre. Porque no final, Silvana, o que é a vida, não é mesmo? Tudo se resume a dinheiro. Mas nesse caso é muito positivo a gente pensar dessa forma, né? Claro. Eu comentei que a minha atuação a vida toda foi muito focada na parte ambiental. E eu vejo isso de uma forma bastante positiva, porque é uma forma de valorizar pontos que antes eram vistos como custosos, a gente passa a ver como investimento. Como investimento, uma outra visão, né? Muda a visão e eu mudo, consequentemente, a minha estratégia. Se antes eu não via muito valor nisso, eu passo a ver agora. Né? E na sua percepção, você acha que já mudou bastante a percepção das empresas nesse sentido? Porque está há 30 anos, né? Então não é novo. Mas a gente, como você disse, faz pouco tempo, não tão pouco tempo, né? Mas já faz um tempo que a gente vem ouvindo falar de ESG. E agora de uma forma mais enfática. No Brasil, eu acredito que, de novo, mexendo no bolso, né, o mercado financeiro ditando regras, então você precisa de financiamento aqui no banco, então você está trabalhando ESG na sua empresa, então você tem uma vantagem aqui. Aí começa a mexer no bolso, então isso muda, né, o conceito de eu vou fazer no amor ou na dor aqui, né, eu vou ter que mudar. Exato. Você vê esse movimento? Eu vejo de uma forma bastante positiva. Eu brinco que Europa já é adolescente, já em ESG, Estados Unidos talvez esteja numa infância. O Brasil está engatinhando, né? A gente está sempre com um certo delay, algumas questões de mercado aí em relação ao mundo. Mas vejo engatinhando num sentido positivo. Nós estamos também agora com uma geração muito mais engajada em termos e questões que sejam ambientais e sociais. Elas se interessam mais e cobram mais por isso. Cobram mais. E como cobram mais, é um nicho que precisa ser olhado. Porque esse nicho influencia
pai, influencia a mãe, influencia a escola, influencia outras pessoas que, consequentemente, passam a ter outros olhares, né? Então, a geração atual, ela busca bastante esse tipo de fundamento. Mas eu vejo que o mercado ele não está só preocupado com essa geração, mas ele está preocupado com a cadeia de valor no qual ele está envolvido. Então, eu brinquei da Europa, que a Europa já tem muitos critérios ESG bem determinados, até porque o conceito todo ele surgiu de lá, né? Eu expliquei de onde veio o ESG e realmente partiu do mercado europeu. E, novamente, voltamos ao assunto. Tudo se resume a questões financeiras, né? Tudo se resume a dinheiro. A Europa tem a parte ambiental muito restrita, tem pouca disposição de recursos naturais. Então, o que ela faz? Ela exige de toda a sua cadeia de valor que tenha comprometimento com os recursos naturais. Se eu não posso usar, eu uso o seu, mas uso o seu de uma forma garantida, que o seu esteja adequado, né? De uma forma simples, é isso que acontece. Então, uma empresa europeia, ela exige, vamos usar um exemplo aqui, de uma empresa que fabrica peças de carro, pode ser? De uma automotiva europeia. Essa automotiva europeia, ela exige dos fabricantes dos seus componentes que esses componentes eles tenham menor pegada ambiental possível, com a menor pegada de carbono possível, que tenha ali nenhum tipo de influência de trabalho escravo e assim por diante. E que consiga demonstrar o seu comprometimento com as ações ambientais e sociais. Isso é ESG. Então, para que essa empresa, que é fornecedora dessa maior europeia, consiga comprovar isso, ela não monta as suas peças sozinha, certo? Ela depende de quem? De fornecedor. Então, ela exige do seu fornecedor esse mesmo comprometimento. E isso vai influenciando toda a sua cadeia de valor. Então, sim, impacta, ainda que tenha surgido e que seja muito forte externamente, no Brasil gera um bom impacto e as empresas têm se comprometido cada vez mais, digamos assim, nesse contexto. Para empresas menores, isso ainda é um conceito pouco difundido, mas nosso papel é conseguir difundir, né? E conforme também as empresas maiores forem dando esse exemplo, né, elas também vão mudando, né? É uma questão de tempo. Como você disse, não é uma tendência, né? E faz parte, então a gente não dá mais um passo atrás, né? Então agora é mudança real e realmente a mentalidade dessa nova geração que está vindo, né? Vem com essa questão do meio ambiente totalmente diferente. Então o que não era tão importante lá atrás, agora importa. Então demorou, né, bastante para isso. E é um reflexo, né? Eu acho que a nossa geração, ela foi reflexo da geração anterior, que via muito mais conseguir gerar, né, recursos do que necessariamente pensar nos recursos usados para esses recursos que eram gerados. E hoje, com a própria circunstância que a gente vem vivendo, né? Não quero ser técnica aqui, mas já que eu falei que eu trabalho com a parte de descarbonização, isso gera um impacto enorme no aquecimento global, certo? A gente vive isso na pele. Nunca tivemos temperaturas tão elevadas para a nossa região, podemos falar da nossa região, aqui interior do Paraná, que nunca teve um inverno tão quente, embora hoje seja um dia frio, a gente está aqui de blusa de frio. Uma semaninha mas fria. Nunca teve um inverno tão quente quanto esse ano. E isso vem acontecendo ao longo do tempo e repercutindo em todo o mundo, né? Não é uma situação isolada. Mas a gente falava disso há muitos anos atrás, né? Anos. Agora que a gente vive na pele, é a velha história, né? Agora que aconteceu, eu preciso correr atrás do prejuízo. Então, eu vou, de novo, né, minimizar o meu impacto. Eu vou buscar aquilo que eu gerei, estamos aí com diversos buracos na camada de ozônio, sofrendo diversas interferências em temperatura, eu vou buscar meios de que essa temperatura não se eleve ainda mais. Não consigo reduzir bruscamente a temperatura, mas eu posso fazer com que ela não aumente cada vez mais. E o ESG é uma prática, né, uma estratégia mínima que as empresas podem colaborar com um passinho de formiga, mas que podem colaborar para que isso, entre vários outros tipos de impactos ambientais, possam ser diminuídos. Falando em colaborar, né, eu vejo, obviamente, que eu enxergo o mercado imobiliário como um transformador assim, de muitas coisas, né? E o ESG no mercado imobiliário, eu acredito
que ele possa colaborar demais com essas estratégias, né? E quando a gente olha para o mercado imobiliário, a gente está falando de, vamos dizer, de forma simples, né? Que você me fez a pergunta, quando você fala em meio ambiente, o que você pensa? Eu penso no verde, né? A gente pensa nos resíduos, como que a gente reutiliza, como que a gente trabalha isso, né? E o que você vê que no mercado imobiliário a gente poderia fazer melhor, sabe? Como que a gente poderia tratar o ESG no mercado imobiliário que realmente impactaria? Legal. O mercado imobiliário, ele é uma área, né, um segmento econômico que está em constante evolução, né? O tempo todo ele muda, e se a gente for pensar por região, o quanto Londrina evoluiu e continua evoluindo nesse sentido, se for pensar nos últimos 5 anos. Então, é um setor que o tempo todo ele é mutável. E, consequentemente, os seus impactos ambientais também. E sociais também. E quando a gente pensa na parte imobiliária, eu gero impacto direto para pessoas, né? Eu estou envolvendo e me envolvendo em relações. Então, eu estou falando de relações comerciais, e essas relações comerciais, quando a gente pensa na parte ESG, eu posso ter impacto tanto na parte de acesso a capital, quando eu penso em investidores, posso ter pessoas que estejam investindo em um determinado tipo e segmento, né, dentro do mercado imobiliário. Eu estou falando de fidelização de clientes, porque tem clientes que têm alguns tipos de preocupações e, consequentemente, eu posso ter clientes que estejam mais preocupados com o mercado verde, digamos assim. E eu posso também pensar em toda a redução de impactos, né, necessariamente da parte ambiental, do verde que você comentou. Então, eu conseguir ter menor geração de resíduos possível, melhor utilização de água nos meus recursos, a menor pegada de carbono em todo o meu processo, mas não focar só no ambiental. Eu posso focar na parte social. Então, como que eu garanto que as pessoas que trabalham no empreendimento para gerar um apartamento, uma casa que seja, elas estão trabalhando de forma adequada? Elas não estão vinculadas a nenhum tipo de trabalho escravo, por exemplo, que a gente vê denúncias específicas, não necessariamente nesse segmento, mas em outras também, e que elas tenham acesso às condições adequadas de trabalho. Segurança. Né? Segurança, exato. Um contrato, né? Um contrato que seja de uma forma adequada. E como que eu dou transparência a tudo isso? Então, isso é ESG dentro do mercado imobiliário. Nós temos ótimos exemplos, né, na região aqui de Londrina. Uma delas que a gente pode comentar é a Vectra, que lançou o primeiro empreendimento da região que busca reduzir a pegada de carbono, né, que é o Gaia. O empreendimento ele tem a redução de todas as suas emissões de carbono que vão ser geradas ali para a construção do empreendimento, a partir de uma área de compensação. São 600, não vou me recordar do número agora ao certo, mas são mais de 600 hectares destinados, né, a manter ali a manutenção da floresta, para que não seja devastada e, consequentemente, faz a captura do carbono. Isso é compensação de carbono, extremamente técnico, não vou me aprofundar nesse assunto. Mas isso é reduzir pegada de carbono, isso significa que o que eles gerariam de emissão atmosférica que poderia prejudicar a camada de ozônio e aumentar o aquecimento global que a gente comentou, eles reduzem a partir da compensação de uma área que poderia vir a ser desmatada, por exemplo. E daí essa área faz a captura de carbono, né? Ela vai ser mantida ali algum tempo para poder executar, para poder compensar, aliás, todo esse processo. Então, é um empreendimento super legal. Aqui na região a gente não tem, né? Não tinha até então nenhum empreendimento que se preocupasse com essa pegada de carbono, super necessária e super recente, digamos assim, né? Sim, ela está sempre inovando, né? É bacana. Realmente, a Vectra é um case de sucesso, né? Exemplo de muitas coisas. De sucesso, de inovação e de sustentabilidade. Né? Sustentabilidade que é um braço maior aí do ESG. Aliás, que o ESG é um braço da sustentabilidade, né? São conceitos diferentes. E a gente pode usar o exemplo também da Artesano Urbanismo, que lança seus empreendimentos com bastante foco em sustentabilidade. Recentemente,
recentemente eles fizeram a divulgação de que seus empreendimentos têm a madeira engenheirada, que é uma recuperação, né? E é legal a gente pensar nisso, de como isso gera valor agregado, né? Deixa de ser algo que seria descartado para algo que vai ser reutilizado e gera ainda mais valor agregado, né? Reconhecendo o valor ali daquele empreendimento. Eles têm várias outras ações de circularidade, enfim, são projetos que mostram que o setor, né, ele pode gerar recursos, gerar lucro e ser sustentável também. Fala um pouquinho para a gente sobre a economia circular nesse sentido. Falo. Difícil um conceito simples de economia circular. Não tem. Mas vamos lá, posso voltar num conceito, Giovana, que às vezes eu gosto tanto de falar dessa diferença e às vezes as pessoas não estão familiarizadas, né? Quando eu falo em ESG, e que eu expliquei que é uma estratégia, né? ESG não é sustentabilidade. E agora eu criei, espero que não crie haters. Mas não são conceitos completamente diferentes, mas que em algum momento vão convergir. Então, sustentabilidade é estratégia, ele está focado para a empresa, é uma forma da empresa gerar um impacto mínimo que seja para poder reduzir impacto ambiental, melhorar seu impacto social, conseguir ter essa estratégia de uma forma bastante transparente. Quando eu falo em sustentabilidade, eu falo de sociedade. Eu falo de gerar um impacto global. Eu não estou falando de uma empresa, mas eu estou falando de impacto que envolve o mundo todo. Eu quero reduzir fome, eu quero quero não ter guerras, aliás, né? Eu quero conseguir ter distribuição de renda, conseguir erradicar a pobreza. Então, isso é sustentabilidade. Uma empresa, a sua empresa, a minha empresa, consegue gerar isso? Não consegue. Não. Nem se a gente quisesse muito, né? Eu quero muito conseguir erradicar a pobreza. Mas minha empresa não consegue, infelizmente. Mas ela consegue contribuir minimamente para que isso seja alcançado, né? Sim. Então, quando eu falo em sustentabilidade, é isso, é esse macro. É o que é impacto para a sociedade, é o que é impacto para o mundo todo. É quando a gente fala em Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, que são os ODS, por exemplo. Isso é global. Isso envolve entidade pública, entidade privada, envolve instituições não financeiras, instituições financeiras, envolve governos, envolve o mundo todo. Quando eu falo em ESG, portanto, estratégia da empresa, que eu contribuo minimamente para poder erradicar a pobreza no mundo. Como que eu contribuo minimamente com isso? Gerando emprego. A minha empresa, gera emprego. Um emprego justo, um emprego aceitável, com condições adequadas de trabalho. Isso é contribuir minimamente com a sustentabilidade. Isso é ser ESG. Então, primeiro, esse conceito. Quando a gente vai para o conceito de circularidade, é pensar na forma do nosso consumo. Hoje, quando você compra uma roupa, o que você faz? Qual que é o seu objetivo? Eu vou usar a roupa... No meu caso, eu passo para outra pessoa, né? Eu uso a roupa, não me cabe mais ou não quero mais essa roupa, eu passo para uma outra pessoa usar. Isso já é um conceito de circularidade. Quando a gente pensa no nosso consumo convencional, por exemplo, eu compro uma roupa na loja, vi um modelo, a blusa que eu estou usando hoje, tem uma cor super acesa, gostei no primeiro momento. Futuramente não gostei, não serve mais, a gente não tem descartes ambientalmente adequados para roupa hoje. A gente não consegue reaproveitar roupas no mundo hoje. Então, se eu perco uma roupa e ela vai para o lixo, por exemplo, nunca mais isso é reaproveitado. Vai ficar anos na terra até poder ser minimamente degradado, né? Isso é economia, o consumo normal. A gente compra, uso, descarto. Não serve mais. Quando eu penso na economia circular, eu conseguir dar a melhor utilização possível para aqueles meus bens que sejam materiais. Então, se eu comprei uma blusa, não uso mais, em vez de eu jogar fora, eu posso doar para uma pessoa que vai fazer esse mesmo ciclo constantemente, ou eu posso, por exemplo, reciclar, se é uma peça reciclável. Eu usei o exemplo da roupa porque é bem difícil, não é toda peça que é reciclável, mas tem algumas peças que são, eu extraio essas fibras, gero um novo produto, eu fecho o ciclo. Não sei se ficou claro de entender. Ou a parte que eu trabalho atualmente, que é a geração de energia. Energia pode ser circular. Quando a gente pensa em energia, né? O que gera energia hoje para você andar de carro, por exemplo? Ou é etanol, ou
gasolina, né? Se a gente pensar em caminhão, é diesel. A gente consegue reaproveitar esse não sei diesel? Dizer. Minimamente, né? A gente não tem aproveitamento. Eu vou gerar lá para a atmosfera um monte de poluente. E isso prejudica, consequentemente, não só a nossa saúde, mas toda a questão ambiental, enfim. E eu não tenho muito o que fazer com isso, porque eu preciso do diesel, certo? Agora, se eu pensar em substituir esse diesel para retirar e diminuir o carbono ali da atmosfera, por exemplo, eu posso pensar em meios alternativos que sejam sustentáveis. Por exemplo, o biogás biometano. Quando eu utilizo o resíduo sólido, o resto de comida, por exemplo, ou restos industriais, as indústrias geram muitos resíduos orgânicos. Por exemplo, uma fecularia de mandioca. Gera muito resíduo que é orgânico. Esse material é o mesmo material que, se você deixar lá no seu lixo, ele vai virar o quê? Se você deixa 2 lixos na cozinha, 2 dias, aliás, o lixo na cozinha, ele fica fétido, né? Ele gera um líquidozinho ali que incomoda. A gente nunca nem pode deixar dessa forma. Não vai deixar. Imagina na indústria, o que acontece se eu deixar dessa forma. Então, em vez de eu mandar para um aterro que fecha o ciclo do meu resíduo, eu posso mandar para uma alternativa que é um pouco mais sustentável, um pouco não, bastante sustentável, que é a geração de biogás e biometano. Então, esse resíduo que viraria nada, ele passa a ser matéria-prima. Quando ele passa a ser matéria-prima, ele vai gerar biogás. Esse biogás, ele pode ser aproveitado em geração de energia elétrica, que substitui a energia que a gente está usando aqui hoje, por exemplo, que vem da água, né? A fonte de matriz energética do Brasil, ela é muito sustentável. É 57% da parte hidrelétrica, que vem da água, né? Os outros restantes, eles vão se compondo por diversas matrizes, mas isso, comparado à Europa, por exemplo, é muito bom, muito positivo. Se a gente utilizar esse biogás para geração de energia, eu já estou diminuindo o recurso hídrico, certo? Eu já diminuo o uso de um recurso natural que eu posso utilizar para outro fim. Se eu uso esse biogás para gerar biometano, eu substituo o diesel. Eu posso substituir diesel entre vários outros combustíveis fósseis, como, por exemplo, o gás natural também, que é visto e bastante visado no mercado europeu. Então, veja. Deixei de destinar o resíduo, reaproveitei, gerei um produto agregado, gerei energia, e isso vai reduzir a pegada de carbono. Mas, além de tudo isso, eu gero um material que é um biofertilizante. Então, eu devolvo para aquela fecularia usar nas lavouras um fertilizante em substituição ao fertilizante sintético. Isso fecha a matriz. Praticamente, você olhar para tudo o que se consome e ver se aquilo tem um outro destino, né, que ele possa ser reutilizado de alguma forma e gerar alguma outra coisa. Exatamente. De uma forma leiga. É pensar o quê? É o que a gente discutiu no início da conversa sobre a ESG. Diminuir o impacto negativo, maximizar o impacto positivo. Então, isso também faz parte do escopo da circularidade, que é a base do ESG, digamos assim. Nós estávamos falando sobre economia circular, sobre inovação, e eu sei que você está trabalhando num projeto bem bacana de inovação. Conta pra gente qual que é. Conto. Na verdade, está bem dentro desse contexto que eu expliquei agora da economia circular, pensando em fontes alternativas de energia sustentáveis, né? A GEL, que é a empresa onde eu trabalho hoje, ela é muito inovadora nessa parte de biocombustíveis, combustíveis avançados, na verdade, né? Que são gerados aí a partir de resíduos, nesse contexto de geração de biogás, e o biogás ele pode ser derivado aí para múltiplos outros combustíveis avançados, como o biometano, que eu expliquei um pouquinho, como o biometanol, por exemplo, que substitui o combustível de navegação, e o SAF, que é um termo em inglês, né, que em português significa querosene de aviação sustentável. Então, a GEL ela é pioneira nesse projeto na América Latina, na verdade, hoje. Vai lançar a primeira planta em escala industrial, né, de geração desse produto a partir de resíduos que geram o biogás, e do biogás, portanto, vai gerar esse tipo de produto. Onde que fica a empresa, a planta? A GEL fica na região de Londrina. A GEL nasceu em Londrina, aqui na verdade, e tem plantas no Brasil todo hoje. Falta legal. Uma planta na região norte do país, mas vai chegar lá. Quase conseguimos uma do Acre, ainda não conseguimos. Mas essa planta do SAF vai ser no interior de São Paulo, com previsão aí de várias outras plantas
ao longo dos próximos anos, né? O SAF, nesse contexto da economia circular que a gente estava falando, então, ele entra no ciclo ali do combustível avançado, gerado a partir do biogás, gerado a partir de resíduos, né? Que seriam descartados, nesse caso em especial, pela indústria sucroalcooleira. Então, esse resíduo ele é otimizado, gera o biogás, e a partir do biogás passa por um amplo processo, que eu não vou entrar no detalhe aqui, de tecnologia realmente investida, em um processo físico-químico bastante avançado, que converte esse material, e esse material ele pode, então, gerar alguns outros subprodutos, entre ele esse querosene, que pode ser utilizado para aviação. Então, projeto comparativamente ao combustível de aviação utilizado hoje, né, pelos jatinhos, pelo meio de aviação convencional, ele é o mais poluidor atualmente, né? O que mais polui, mais gera emissões atmosféricas no mundo. O consumo é grande, né? O consumo é grande, o tipo de combustível também é bastante poluidor. Enfim, então ele tem uma carga bastante elevada em emissões atmosféricas. Então, quando a gente pensa na substituição desse material, é algo muito positivo. A gente está falando de uma redução de emissão atmosférica brusca e, consequentemente, da pegada de carbono também, né? Então, é um processo bastante inovador e bastante sustentável. E é legal que é algo que vai acontecer no Brasil, né? Representa bastante aí em relação ao mundo todo. Não tem ainda. Ele está iniciando esse projeto. Em escala industrial, não. Tem em escala laboratorial, em escala de bancada, mas em produção, né, escalonada, isso ainda não tem. Então, a gente tem outros países, mas no Brasil e na América Latina vai ser a maior forma de escalonamento da produção desse material. Previsão para quando, assim, para estar 2025, no mercado? 2025. 2025, tá aí. Tá aí já, que bacana. Parabéns pelo projeto, inovador mesmo. Muito inovador aí da GEL, né? Estou representando aqui apenas, mas é um projeto bem interessante e assim, gera uma perspectiva de futuro, né? De você pensar nesse tipo de substituição, e é algo que a sociedade pode começar a se importar, né? Valorizar um pouco mais essa substituição, avaliar qual o seu jatinho você vai voar, qual o voo comercial que você vai fazer com a menor pegada de carbono, enfim. Legal. E para a gente finalizar nosso bate-papo, que desse assunto, como eu disse no início, super importante, de extrema importância, que ainda falta muito conhecimento para o pessoal, né? E que são pequenos passos que a gente vai dando, conhecendo um pouco, e é um passo de cada vez mesmo. O que você pode dizer para quem está começando nas empresas a trabalhar esse tema, né? Vou começar agora, vou olhar para isso, eu já quero deixar minha empresa, às vezes até pequena, né? O que eu posso fazer? Vamos lá, eu deixo uma mensagem positiva, de incentivo e de visão de futuro, né? Então, ESG não é tendência, como a gente conversou, ESG é estratégia. Então, se você ainda não começou a pensar por esse lado, sugiro começar, e começa pelo começo, né? Pelo básico. Então, reavalia internamente onde você quer chegar, o velho e bom planejamento estratégico, com alinhamento aos pilares ESG, né? Avalie o seu impacto interno, o seu impacto externo, e começa a pensar em quais os recursos naturais dentro do seu contexto empresarial você consegue otimizar, quais os impactos sociais positivos você consegue gerar. Lembre-se sempre do benchmarking, é a melhor estratégia que a gente tem quando pensa em planejamento. Legal. Então, benchmarking faz muito efeito quando a gente pensa em uma estratégia que vai começar do zero. E reavalia a sua governança, né? Como que a alta liderança da sua empresa atua hoje? Quais são os mecanismos e princípios, ou até ferramentas éticas e de transparência que você dispõe na empresa hoje, né? Qual a forma como o seu público interno, que são os seus colaboradores, se comunicam com você, gestor, ou com você, dono da empresa? Como é criado esse relacionamento? Ele é transparente? Ele funciona bem? Ele não funciona bem? Avalie de uma forma constante, mas avalie. Não deixe de avaliar. Procure um especialista, se isso for necessário, né? Mas não deixe de fazer, porque ESG é uma estratégia, ele é uma estratégia necessária para quem quer ter um modelo de negócios que seja
que seja, não quero ser repetitiva, mas que seja sustentável, que seja perene, né? Que consiga se manter a longo tempo. E, novamente, quando a gente pensa em sustentabilidade, ESG, que é o braço, né, da sustentabilidade, nós não fazemos sozinhos, a gente faz sempre em conjunto, né? A sustentabilidade em si, ela é uma caminhada, ela não é uma corrida isolada, ela é uma caminhada em que todo mundo precisa fazer um pouquinho. Então, quando você pensa, sou só eu, né? Sou eu, uma pequena empresa que seja, pensando nessa estratégia, eu estou tão distante das empresas que estão lá na Bolsa de Valores, não está sozinho. Tem outros que se inspiram em você, né? Lembra do benchmark? Tem outros que vão se inspirar em você. Então, esse mínimo passo que você dá é sempre melhor um impacto coletivo do que um impacto individual. Então, pensar que a sustentabilidade ela é coletiva. Ela é uma caminhada de braços dados. Porque a gente precisa caminhar junto para construir um futuro que seja sustentável. Seja exemplo, né? Eu acho que cada um fazendo um pouquinho, que é o que você disse, a gente não muda o mundo sozinho, mas cada um fazendo um pouquinho e outros vendo como exemplo ali acontecendo, também vai seguir a mesma onda. Exato, ali. A gente demorou 30 anos para falar mais de ESG, pois né? Que seja mais 30 anos para que a gente tenha práticas avançadas, mas que pelo menos gere esse impacto, né? Legal. Obrigada, Isabela. Foi um prazer falar com você, um prazer ouvir você falar sobre esse tema, compartilhar do seu conhecimento aqui com a gente. Muito obrigada mesmo, viu? Eu que agradeço, Silvana, foi um prazer, viu? Fico à disposição. Obrigada.